E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor William Santos, professor de História. Na aula de hoje nós vamos falar acerca da colônia de exploração e as características de como que isso funcionava, tá? Então vamos lá. Uma colônia de exploração. Como que ela funciona? Então o principal objetivo de uma colônia de exploração é a extração dos seus recursos naturais. Lembra que eu falei para vocês da diferença da forma que a América do Norte foi colonizada para que da forma como o Brasil foi colonizado? Então o Brasil foi uma colônia de exploração de Portugal, tá? Outra coisa que nós encontramos aqui, que é uma característica de uma colônia de exploração, é o monopólio comercial, que era o método mais utilizado através do pacto colonial, tá? Então, todo o lucro da extração de metais preciosos, né, da produção agrícola, era toda de exclusividade dos europeus, ou de exclusividade, né, das metrópoles, dos colonizadores, certo? A mão de obra utilizada em uma colônia de exploração era a da escravização dos nativos, tá? Então, aqui no Brasil foi o que aconteceu. Então, os portugueses chegaram aqui, né? Eles conquistaram aqui essa colônia, né? Na época era uma colônia, e eles usaram a mão de obra dos índios, né? A mão de obra indígena, para poder trabalhar nessa exploração dos recursos naturais. E isso também implicou no extermínio de várias culturas. Por quê? Porque nem todas as tribos indígenas elas se submeteram a esse sistema de escravização que estava sendo colocado, né, através dos colonizadores. Então, os índios, algumas tribos, elas não aceitaram isso. Então, isso resultou o quê? No extermínio de algumas culturas, certo? As metrópoles, elas impunham, né, a sua cultura. Então, assim, elas reproduziam no território colonial a sua cultura. Isso também é uma forma de colonização, tá? Isso se chama de aculturamento, onde uma cultura mais forte, uma cultura opressora, ela sobrepõe os seus valores em cima de uma cultura mais fraca. Então, isso aconteceu aqui no Brasil também, tá? A coroa britânica, ela explorou a América do Norte, como eu disse para vocês, né? A Inglaterra. Então, ela explorou aqui a América do Norte. A Austrália, ela exterminou muito dos seus nativos e direcionou toda a sua matéria-prima, entre minérios, alimentos, direcionou tudo para a Inglaterra, para poder instituir a sua potência comercial. Os espanhóis, com a conquista da América e as grandes navegações, eles conseguiram o quê? Construir um império muito grande através desse sistema de colônia de exploração. Então, desde o meio do continente até o sul, ficou conhecido como o Rio da Prata. E lá, né, ficou conhecido como o Rio da Prata devido à extração desse metal, da prata. Nele também eram retirados alimentos e matéria-prima. Assim como os portugueses, os espanhóis, eles eram obrigados a submeter-se ao pacto colonial. Então, eles submetiam aqueles que eles conquistavam dentro desse pacto colonial. Os exploradores, eles só podiam comercializar com a metrópole, né? Os nativos, quando eles não morriam de doenças trazidas pelos brancos, eles morriam por causa da exaustão, por causa da escravidão, né? Da escravidão, ou da insubmissão, como eu disse para vocês. Eles não se submetiam à escravidão que era imposta, né, através das grandes metrópoles, dos colonizadores, e eles morriam, eles eram exterminados por conta disso. Então, os portugueses, como eu disse para vocês em alguns vídeos aí, eles foram o quê? Os pioneiros das grandes navegações.
O que seriam essas grandes navegações? O descobrimento, o desbravamento, né? Tentando chegar em novas terras e assim por diante. Então eles conquistaram parte do território americano aqui no Brasil, tá? Na América do Sul. Os índios, eles não aceitaram a escravidão. Algumas tribos foram exterminadas e aqueles que restaram foram catequizados. Por que eles foram catequizados? A ideia de que a colonização ela não é realizada apenas a partir da escravidão, mas ela é também realizada a partir de um aculturamento. Ou seja, então, a partir da catequização, eles estavam desconstruindo a identidade e, digamos assim, colocando no lugar deles, né, todos os valores europeus. Então a ideia era que na colônia também se reproduzisse a cultura da metrópole. Então por isso que eles estavam sendo catequizados aqui, os índios. Tá? Mas como eu volto a repetir para vocês, nem todos os índios se submeteram a isso. Tá? Os índios foram para a guerra, eles lutaram, eles tentaram defender aqui. E eu estou falando isso porque muitas vezes nós criamos aí um ideal imaginário onde nós falamos assim, mas o índio é preguiçoso, o índio não lutou aqui pela sua terra e os portugueses chegaram aqui. Mas não foi bem assim. Por isso que nós estudamos história, para poder entender como que foi esse processo. Então, muitos e muitos índios, muitos e muitos brasileiros nativos morreram para poder defender aqui a nossa terra, tá bom? A mão de obra depois, mais para frente, porque os índios não se submeteram a essa escravidão, e estava muito difícil, porque eles precisavam produzir, precisavam extrair. Então foi aonde aconteceu a utilização, né, de uma mão de obra importada lá da África, tá? Então a coroa portuguesa, ela explorou aqui no Brasil, né, o pau-brasil, tá? E explorou a cana-de-açúcar e o ouro. No Brasil, os colonizadores também eram forçados a assinar esse pacto colonial. O uso da monocultura, cultivo extenso de uma única cultura como cana-de-açúcar. Então eles não estavam preocupados em se estabelecer aqui nessa colônia. Então eles não trabalhavam ali, digamos assim, a terra, né, para fortalecer, para ser uma terra fértil. Então eles plantavam, eles colhiam e iam para outro lugar. Então essa é uma espécie de uma monocultura, né, que é o uso extensivo de apenas uma cultura, que no caso aqui foi a cana-de-açúcar. As colônias, elas não eram autorizadas a se desenvolver. Porque se elas se desenvolvessem, se elas crescessem, se elas tivessem um sistema de plantio onde preservasse o solo e assim por diante, não iria durar muito tempo, elas iriam ser autossustentáveis. Não iriam durar muito tempo, elas iriam tentar, né, proclamar ali a sua independência. Então, após uma colheita, os colonizadores migravam para outro local. Era assim que acontecia. Essas colônias hoje nós conhecemos como América, África, Oceania, e elas foram conquistadas para demonstrar o poder dessas metrópoles, o poder da Espanha, o poder da Inglaterra, o poder de Portugal e assim por diante. E elas formaram toda a riqueza dessas potências europeias dos dias de hoje. Então nós encerramos aqui a aula de hoje acerca desse tema. Um forte abraço para você e até a próxima aula.